Olá pessoal, meu nome é Daniel Machado, eu sou cirurgião plástico e queria dividir com vocês algumas das ideias mais incríveis sobre um livro fenomenal chamado Deep Work. Eu não sei se tem tradução para português ainda, se fosse traduzido seria algo como trabalho focado ou trabalho profundo, né? Então esse livro é muito interessante e é muito importante o conhecimento que ele traz para a gente. Quais são os benefícios principais, saber o que tem nesse livro, né? Basicamente ele está falando na habilidade de você focar num determinado trabalho e no livro especificamente ele vem com aquela conotação de trabalho mesmo, trabalho intelectual. Mas a verdade é que os conhecimentos do livro podem ser aplicados praticamente em qualquer área na qual você queira ter resultados extraordinários. Então isso é muito legal e é justamente por isso que é um dos livros que eu faço questão que as pessoas que estão no nosso programa, né, no nosso programa de saúde, de melhora do corpo, melhora da vida de uma forma geral, eles tenham acesso a o que tem nesse livro, né? Então eu vou conversar com vocês rapidamente aqui sobre as ideias mais importantes do livro. Vai ser uma passada realmente bem básica, né? Porque o tempo é bem curtinho, mas eu acho que vai fazer bastante diferença se vocês começarem a aplicar isso na vida de vocês. Então, como eu estava falando antes, não é só uma coisa de você aplicar no seu trabalho, mas em qualquer coisa que você queira ter resultados extraordinários. Então, você pode aplicar isso em relação à sua academia, você pode construir um corpo incrível, né? Você pode aplicar isso em relação ao seu trabalho, melhorar a sua condição financeira, melhorar o seu trabalho como toda a quantidade de resultado que você gera, né? Você pode aplicar em praticamente qualquer área da sua vida. Então a gente pega aqui e a gente tem, separei várias ideias aqui, né? A primeira seria a distinção entre trabalho focado e trabalho superficial. Então o trabalho focado são aquelas atividades que você realiza num ambiente longe de qualquer tipo de distração, né? Então é aquele trabalho que você separa o tempo, você vai para o lugar onde você tem que fazer esse trabalho e você se dedica completamente. Então se você está na academia, você está completamente dedicado àquele trabalho, sem aquele exercício, né? Sem distração nenhuma. Se você está se dedicando ao trabalho, um trabalho qualquer que seja, algo que você está produzindo, algo que você quer colocar no mundo um valor novo, você está ali sem nenhum tipo de distração. E distração eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com distração? Qualquer tipo de coisa que afaste sua concentração do seu objetivo, né? Então, por exemplo, o próprio celular com um monte de notificações, WhatsApp, e-mail, todas essas coisas distraem demais. Interrupções no seu trabalho, pessoas que vêm falar com você. Ele fala o seguinte, é preciso fazer uma distinção muito grande entre trabalho focado, que é esse trabalho livre de distração, e trabalho superficial, que é o trabalho que a maioria das pessoas faz. Então, assim, é um trabalho onde você está o tempo todo sofrendo interrupções, está parando para verificar seu celular, está parando para qualquer coisa, para comer, para mil coisas, e você acaba não realizando um trabalho tão significativo. Então ele fala que assim, cada dia, hoje em dia, cada vez mais é difícil você encontrar pessoas fazendo trabalho focado. Então o fato de você encontrar pouca gente fazendo trabalho focado faz com que essa habilidade seja muito mais valorizada. Então as pessoas que vão ter melhores resultados, né, nessa era de informação e de distração que a gente está vivendo, são justamente aquelas pessoas que conseguem fazer um trabalho mais focado, livre de distração. Então, muito importante, né, se você quer produzir resultados que façam realmente diferença, né, é importante fazer um trabalho focado. Então, a característica do trabalho focado é basicamente ser um tipo de trabalho onde você está livre de distrações, né, um trabalho que realmente cria valor diferente para o mundo, né? Você não está copiando nada, você está criando coisas diferentes e, por outro lado, também é um trabalho muito mais difícil de copiar. Você não consegue, a maioria das pessoas hoje trabalham como roteadores humanos, né? Compartilhando coisas o tempo todo, então elas ficam o tempo todo no celular, recebendo notificações e passando coisas bobas para frente, no final das contas não realizando nada que faça real diferença na vida delas e das outras pessoas. Então, a primeira distinção. A outra coisa é o seguinte, o trabalho focado, ele exige bastante da nossa cabeça, do nosso corpo, do que quer que a gente esteja fazendo. Isso é absolutamente normal e a gente só cresce em todo o trabalho que a gente faz quando existe um grau de exigência, né? Então é muito importante, é normal que a gente sinta um pouco de cansaço, tanto mental quanto físico, né? E é justamente esse cansaço que faz a gente crescer. Então ele fala o seguinte, assim, em relação ao trabalho focado, ele funciona como uma espécie de uma malhação para os neurônios, né? É muito interessante isso aí. E como é que funciona isso?
Quanto mais você faz o trabalho focado, né, mais em determinada coisa, vamos supor, por exemplo, em relação à academia. Quanto mais você faz aqueles exercícios do jeito certinho, mais você acaba acostumando seus neurônios responsáveis por aqueles tipos de movimento a disparar de uma forma mais coordenada e melhor. Então isso serve para qualquer coisa. Se você estuda um instrumento musical, você vai praticando e você vai acostumando aqueles circuitos neurais a dispararem coordenadamente de uma maneira melhor. Isso acontece porque a gente tem um tipo de célulazinha, uma célula chamada oligodendrócito, que ela secreta uma substância chamada mielina e basicamente essa substância faz com que o impulso ele se torne, o impulso nervoso, ele se torne um impulso muito mais eficiente, ele vá muito mais rápido e funcione melhor, né? Então, quanto mais você... funciona como um labirinto, né? Quando você está querendo aprender uma nova habilidade, né? Você entra no labirinto e é difícil você caminhar por ele. Então, quanto mais você caminha pelo lugar certo e você acostuma a fazer o trajeto correto, é como se você estivesse pintando o chão que você precisa percorrer de uma determinada cor e cada vez que você percorre aquilo ali, você vai percorrer de uma maneira mais rápida. Então é exatamente assim que a mielina funciona, né? Ela sedimenta o impulso nervoso, né? Ela sedimenta a habilidade. E é por isso que ensaiar e treinar bastante faz tanta diferença, né? Por exemplo, eu sou cirurgião, então quando você pega um porta-agulha pela primeira vez, que é aquele instrumento que a gente dá ponto, é estranho aquilo ali, você não está acostumado a dar ponto com aquilo, mas você vai fazendo tanto que aquilo se torna como se fosse uma extensão do seu corpo, né? Então, isso quer dizer que os meus circuitos neurais estão muito mielinizados, né? No sentido de dar os pontinhos, então isso facilita bastante. Quanto mais você pratica algo, melhor você fica naquilo ali. Então, isso aí mostra que o trabalho focado é a melhor forma de você mielinizar, de você separar esses circuitos bons para desenvolver a habilidade que você quer, né? Quando você trabalha sob uma condição de muita distração, você não dá a chance daqueles circuitos mielinizarem direito e você tem resultados inferiores. Outra coisa muito importante é o conceito de atenção residual. E esse conceito é muito interessante. Quando você salta de uma atividade para outra, né? Você está fazendo uma coisa, você muda de atividade, você sempre deixa um pedaço da sua atenção presa na atividade anterior. Então pessoas que tentam ficar trocando de atividade toda hora acabam não fazendo nada muito significativo. Então é muito importante, por isso, né, ele fala no livro que a gente tem que se concentrar numa determinada coisa o máximo de tempo possível e evitar se distrair. Então desligar as notificações do celular, né, evitar que pessoas te interrompam, evitar qualquer tipo de distração é a melhor forma de você fazer um trabalho, e eu estou falando trabalho, qualquer atividade, de uma maneira muito mais produtiva e ter realmente resultados extraordinários. Ele coloca também 4 regras de trabalho focado, muito importante. A primeira é trabalho duro, é óbvio, né? Você quer fazer uma coisa que realmente causa impacto, tem a diferença, você tem que jogar duro, entender que quanto mais duro você trabalhar sob foco, né, ou seja, sem distração, melhor você vai produzir. E também lembrar que a habilidade de trabalhar duro, ela é uma habilidade que se constrói, não é uma coisa que simplesmente você resolve fazer e começa a fazer, não é exatamente um hábito como passar um fio dental, é mais uma habilidade que você constrói como tocar violão, por exemplo. Você vai, se concentra e cada vez você fica melhor naquilo, é como um músculo que você vai desenvolvendo. Outra coisa, aceitar o tédio e até abraçar ele. Toda vez que você está fazendo uma coisa que tenha importância, né, e que exija um pouco de esforço, você vai sentir vontade de se distrair, de se afastar daquilo ali. Isso é absolutamente normal. Então, toda vez que você sentir vontade de parar o trabalho que você está fazendo para se distrair com uma coisa, você tem que voltar a sua concentração para o trabalho, né? Usando até frases, enfim, fala assim, pô, de volta ao trabalho, e volte e jogue duro. Qualquer coisa que seja de valor, que tenha que ser produzida, né, que você queira produzir, ela exige esforço, e esforço gera um certo desconforto, e desconforto leva você a querer se afastar da atividade. Não faça isso, volte à atividade. A outra coisa é esquecer as redes sociais. O autor, o Cal Newport, ele não tem nem Instagram, nem Twitter, não tem absolutamente nada. Eu não quero que você seja tão radical, mas quanto mais você separar a sua vida real da sua vida virtual, melhor, né? Se você estiver vivendo uma vida muito virtual, isso significa que você está com problemas. E a outra coisa é eliminar a superficialidade, ou seja, eliminar as distrações o máximo que você puder. Então, gente, ó, basicamente foram as principais ideias disso aí, as outras estão
estão lá, estão explicados em detalhes, né, no nosso programa, mas eu queria dividir essas com vocês e convidar vocês a ter uma vida muito mais focada, porque uma vida muito mais focada, ela tem muito mais resultado e ela também é muito melhor de ser vivida. Muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração, a gente vai conversando mais por aqui. Valeu, tchau, tchau.